Livro O Poder do Subconsciente, capítulo 8, parte 1. Gente, perdão a ausência, tá? Nesse mês agora de julho, mas é porque eu tô com os filhos de férias em casa. Então, quando for em agosto, a gente retoma bem direitinho, assim, com mais frequência. Vamos lá. Como obter os resultados que deseja? Nem todas as preces são atendidas. Todo mundo sabe disso. Céticos veem nesse fato a prova de que preces não funcionam. O que esquecem é que a prece, para funcionar, tem que ser feita eficazmente, com compreensão clara de seus fundamentos científicos. Só então saberemos por que uma dada prece não produziu efeitos e descobriremos um método prático para torná-lo mais eficaz. E se você descobre que as preces não são atendidas da forma que deseja, o que fazer então? Você precisa compreender as principais razões de tal fracasso. E elas são falta de confiança e esforço excessivo. Muitas pessoas bloqueiam o atendimento da prece porque não compreendem claramente o funcionamento da mente subconsciente. Quando sabe como ela funciona, você desenvolve confiança. Você tem que se lembrar de que em todas as ocasiões em que aceita uma ideia, a mente subconsciente começa imediatamente a executá-la. Com esse objetivo, utiliza todos os poderosos recursos de que se dispõe. Esta lei aplica-se, porém, não só às boas, mas também às más ideias. Em consequência, se você usa negativamente o subconsciente, ele lhe trará problemas, fracassos e confusão. Se o faz construtivamente, poderá contar com a orientação, liberdade e ação e paz de espírito. A resposta correta e inevitável quando seus pensamentos são positivos, construtivos e generosos. Disso se segue, obviamente, que a única coisa que você tem que fazer para evitar o fracasso é conseguir que o subconsciente aceite sua ideia ou pedido. Sinta-lhes a realidade neste momento, e a lei da mente lhe fará o resto. Acreditando e confiando, transfira o pedido ao subconsciente, que assumirá o trabalho e o atenderá. Você, no entanto, fracassará em todas as ocasiões em que tentar forçar o subconsciente a fazer alguma coisa. Os resultados que desejam vão se tornar mais distantes e não mais próximos. O subconsciente não se dobra à coerção mental. Ele age devido à sua fé ou aceitação de uma ideia pela mente consciente. O fracasso na obtenção de resultados pode ocorrer pelo fato de você fazer mentalmente afirmações como as seguintes: as coisas estão piorando. Não vou jamais obter resposta. Não vejo solução para isso. Não tem jeito. Não sei o que fazer. Estou muito confuso. Se faz essas afirmações, nenhuma resposta ou cooperação vai ser recebida do subconsciente. Tal como o soldado marcando passo, você nem vai para frente nem vai para trás. Em outras palavras, você não vai a lugar nenhum. Imagine que entra em um táxi e dá ao motorista uma meia dúzia de endereços diferentes. Ele ficará inteiramente confuso e pode recusar-se a fazer a corrida. Mesmo que ele tente seguir as instruções, as probabilidades são de que não conseguirá. Onde você acabaria por chegar é puramente especulativo. O mesmo acontece quando você trabalha com poderes imensos do subconsciente. Você precisa ter uma ideia bem clara em mente. Tem que chegar à certeza de que há um jeito, uma solução para o irritante problema da doença. Mas só a inteligência infinita do subconsciente sabe a resposta. Quando na mente consciente você chega a uma conclusão clara, você se decide e segundo tua crença, assim se fará. Ou seja, primeiro você tem que ter clareza do que você quer. Porém, para você ter clareza do que você quer, você tem que acreditar, né? Você tem que ter a clareza juntamente com a fé. Se eu quero a cura, eu tenho que acreditar que esse poder divino é capaz de me curar, que é o poder do subconsciente. E aí,
Conforme a tua crença, assim se fará. Vá com calma. O proprietário de uma casa cujo sistema de aquecimento pifou durante um período de frio intenso, chamou um mecânico para consertá-lo. O homem chegou imediatamente. Meia hora depois, o sistema funcionava com perfeição e ele apresentou a conta, $200. O quê? Exclamou chocado o dono da casa. Você não demorou quase nada para consertá-lo. Tudo o que você fez foi substituir uma pequena peça. Como é que tem coragem de me cobrar $200 por uma pequena peça que não pode custar mais do que 5? O mecânico encolheu os ombros. Só lhe cobrei $2 pela peça nova, ele disse. É isso que vou pagar por ela. O dono da casa sacudiu a conta diante do nariz do mecânico. $2? Berrou. Aqui diz 200. Isso mesmo, confirmou o mecânico. Os outros 198 são por eu saber o que estava errado e como consertar. A mente consciente é o mecânico mestre, o sabe tudo. Ela conhece os meios e processos para curar qualquer órgão do seu corpo. Afirme saúde e o subconsciente saberá o que fazer. Mas fazer isso de modo relaxado é fundamental. Vá com calma. Não crie casos para si mesmo, pensando em detalhes e meios. Decida-se sobre o resultado que deseja. Desperte em si mesmo a sensação de que há uma ótima solução para o seu problema, seja ele de saúde, finança ou relacionamentos pessoais. Lembre-se de como se sentiu após uma grave doença. Não esqueça que a emoção que sente é o detonador de todas as atividades do subconsciente. A ideia daquilo que deseja deve ser sentida subjetivamente como algo pronto e acabado, não como algo que talvez aconteça no futuro, mas que está realmente ocorrendo nesse momento. Ou seja, mais uma vez, né, para quem vem acompanhando, é pensar no resultado final. E pensar no resultado final como se ele estivesse acontecendo agora. Não é eu colocar toda a minha expectativa, toda a minha esperança no futuro. É fazer a visualização e imaginar que vai ser curado. Imaginar que um dia vai estar curado. Não, é imaginar que já está curado. Então, quando for praticar a visualização, não tem que visualizar que está a caminho da cura, que está indo para o médico, ou para a rezadeira, ou tomando um remédio, ou chá. Não tem que imaginar os meios. Apenas o resultado final. É interessante, eu tenho até uma bem quentinha, que eu estou lendo outro livro do Dr. Joe Dispenza, que é aquele Você é o Placebo. E ele fala mais claramente nesse livro de como ele fez a reconstrução lá da coluna dele e tal. E ele fala que ele, lá, deitado na cama, completamente imóvel, mas ele se imaginava na praia, caminhando na praia. Quer dizer, no pensamento dele, ele estava andando na praia, quer dizer, as pernas, todo o corpo se movimentando, e ele sentia os cabelos balançando ao vento, e ele sentia aquilo como verdade. Então, quando você vai visualizar uma cura de uma doença, por exemplo, ou de qualquer outra coisa, você coloca aí de acordo com a sua realidade. Você visualiza o final, e sente aquilo como verdade. Não visualiza como vai acontecer ou o que vai ser no futuro. Visualiza como agora. Você está na praia, não é semana que vem andando lá na praia, os cabelos balançando no vento. Não é semana que vem. Não é ano que vem. É agora. Você para aqui. Nesse momento você não está aqui sentado assistindo. Nesse momento você está, aí você acorda, coloca de acordo com a sua realidade. Use a imaginação, não a força de vontade. Obter a cooperação dos poderes do subconsciente não é a mesma coisa que empurrar um obstáculo. Fazer mais força não vai produzir melhores resultados. Eu adoro quando fala dessa forma. Em vez disso, visualize o objetivo como atingido e o estado de satisfação que ele produz. Vai descobrir que o intelecto tenta interferir. Esforce-se para descobrir maneiras de resolver o problema e impô-las ao subconsciente. Resista. Esqueça sua habilidade intelectual na solução de problemas. Insista em manter aquela fé simples, infantil,
que produz milagres. Imagine-se sem a doença ou o problema. Imagine a satisfação emocional de bem-estar na situação que deseja. Elimine do processo todas as complicações. A maneira simples é a melhor. Eu estou lendo aqui e está bem de acordo com esse livro lá do Dr. Joe Dispenza, do Seu Placebo. Então também é uma ótima leitura, viu, gente? Para quem depois que terminar de ler esse livro quiser, assim, uma boa leitura, seria este livro, tá? Você é o Placebo, do Dr. Joe Dispenza. Agora, continuando. A imaginação disciplinada produz maravilhas. Uma maneira maravilhosa de obter respostas do subconsciente é pela imaginação disciplinada ou científica. Conforme ressaltamos, o subconsciente é o arquiteto e construtor do corpo. Ele controla todas as funções vitais. Diz a Bíblia: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Crer é aceitar algo como verdadeiro, viver no estado da crença. Mantendo esse estado de espírito, você desfrutará a alegria da prece atendida. Os 3 passos para o sucesso na oração. A oração bem-sucedida requer 3 passos básicos. 1. Reconheça ou admita o problema. 2. Transfira o problema para a mente subconsciente, a única que conhece a solução mais eficaz ou a maneira de resolvê-lo. 3. Relaxe com a convicção profunda de que já obteve o que pediu. Dúvidas e hesitação nada mais fazem do que enfraquecer a prece. Jamais diga a si mesmo: como eu gostaria de ser curado. Ou, tomara que isso funcione. O sentimento sobre o que vai ser feito é o que dá o tom. A harmonia é sua. Convença-se de que terá saúde. Você se torna eficiente ao transformar-se em veículo do poder curador infinito da mente subconsciente. Com convicção total, transfira a ideia de saúde ao subconsciente. Em seguida, relaxe e entregue-se ao poder que ele possui. E diga ao estado ou circunstância em que se encontra. Isso também passará. Por meio do relaxamento e da convicção, você impregna a mente subconsciente. Com isso, a energia cinética que existe por trás da ideia assume o comando e manifesta a realidade concreta. Esse livro ele é fantástico. E a gente está agora, né, no 8º capítulo. E as palavras que eu vou repetir, elas foram faladas, acredito que quase em todos os capítulos. Reforçando mais uma vez. Primeiro, que você tem que ter o seu desejo com clareza. Com clareza, que até é uma coisa bem importante, porque eu não tinha clareza sobre os meus objetivos. E eu estou observando agora nessa leitura. Então, assim, uma coisa que a gente vê muito das pessoas que manifestam as coisas com facilidade é que elas têm clareza do objetivo delas. Então, o primeiro é isso, ter clareza do que você quer, né? E ter aquela fé inabalável como de uma criança, que acredita que aquilo vai acontecer. Que não vai ficar, mas e se der certo? Se talvez acontecer? Não, é simplesmente acreditar que vai dar certo e ponto final. Então, você precisa ter clareza, acreditar e a forma certa de pedir, visualizando aquilo como concluído, como já materializado. Materializado no ano que vem, materializado quando eu tiver tal idade, não, materializado agora. Você fechou os olhos e aquilo está materializado agora, está acontecendo agora. Aí você junta o poder, né? Que também é outra coisa que eu já falei anteriormente. Que existem vários nomes para as mesmas coisas, né? Para as mesmas técnicas com vários nomes diferentes. Você vai juntar o poder da afirmação, da visualização, do pensamento com o sentimento, que é o principal. Porque essa parte que fica o pensamento, a visualização, as afirmações, é como tem um monte de gente por aí que fala assim: ah, mas só afirmar não serve de nada. Só ter pensamento positivo não serve de nada. Não serve para manifestar aquilo ali no momento, sem ter o sentimento. Porém, é através da afirmação, da visualização
e do pensamento positivo, que você vai uma hora sentir aquela sensação como verdade. Ou seja, tem gente que vai fazer um pensamento, uma visualização e já vai sentir aquilo como verdade e manifestar. Mas tem gente que vai ter que fazer muitas vezes, para poder acreditar e sentir com convicção que aquilo é verdade. Por isso eu falo que todas as técnicas são bem-vindas. Claro que vai lá na frente, vai existir um grau de consciência que você vai estar, que não vai precisar de técnica nenhuma. Mas se você, assim como eu, ainda precisa de técnica, qualquer técnica ou todas as técnicas, todas elas podem servir de alguma forma para você. No caso das afirmações positivas, tem até aquele ditado que diz assim, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, de tanto afirmar, de tanto escrever eu sou grato por isso e visualizar aquilo ali, uma hora você vai sentir como verdade, certo? Então, tudo é válido.